Professor Leandro, Colégio IPES, encerrando aqui a série de vídeos, podcast aqui, estamos com um outro microfone. Falar um pouquinho sobre Thomas Hobbes, mais um teórico absolutista, que vai aqui legitimar o absolutismo a partir de algumas premissas, né, a partir das suas teorias. Absolutismo é uma forma de governo que governou a Europa durante a Idade Moderna, caracterizado pelo poder concentrado na figura de uma só pessoa, o rei, onde o rei passou a controlar as atividades econômicas, as atividades políticas e, somado ao poder da Igreja Católica, né, também um estado confessional onde não havia liberdade religiosa. O que nós estamos estudando aqui é sobre teorias do absolutismo. Thomas Hobbes. Estou aqui com a Aline. Aline vai falar um pouquinho sobre isso, que entendeu. Claro que, né? Eu estou aqui para ponderar, e os colegas do grupo dela, que devem estar também afiados para falar, né, caso precise. Aline, fique à vontade. Thomas Hobbes, manda. Thomas Hobbes, ele foi um filósofo, teórico político, um matemático inglês no século XVII, considerado um dos principais expoentes do pensamento contractualista. Uma das suas principais frases é que o lobo do homem é o próprio homem, escrito no seu principal livro, o Leviatã. E a sua ideia, que é o seu modo de pensar, é que a natureza do homem era selvagem, onde não teria como viver uma sociedade harmônica. Não teria como a gente viver em harmonia se cada um tivesse liberdade de viver do jeito que queria, né? E as leis, elas servem justamente para isso, para anular essa natureza humana, para que nós possamos viver em sociedade. E ele também era a favor das leis serem severas, para que assim o homem tivesse o respeito pelas leis e assim cumprisse de acordo com o que a lei falava. Porque se caso, por exemplo, sentença de morte, se alguém não cumprisse, a pessoa, não, se eu não fazer isso eu vou morrer. Então ela tinha mais respeito e cumpria assim de acordo com a lei. É porque não existe nenhum sentenciado de pena de morte reincidente do crime, né? Não existe nenhum sentenciado de pena de morte reincidente do crime. Bom, Thomas Hobbes é maravilhoso, né? Sua filosofia é de fácil compreensão. Na verdade, os ingleses escrevem de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender. Basta ter vontade. Thomas Hobbes, é legal entender o contexto histórico dele, né? Ele está vendo de perto, quase que de camarote, a Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra na Europa que matou aqui milhões de pessoas, uma guerra que envolve questões religiosas, católicos versus protestantes, interesses políticos também. Ele está vendo uma natureza humana selvagem. E isso condiciona a sua teoria, ou seja, no estado de natureza do homem, ele é selvagem. O que é legal entender aqui? Primeiro, o que é estado de natureza? É um estado anterior às leis. Estado de natureza é um estado anterior às leis. Para Jean-Jacques Rousseau, a natureza do homem, ela é boa. E aí a sociedade que vai corromper ele. As leis criadas pelo homem, né, corromperiam o homem, segundo Rousseau. Thomas Hobbes, o estado de natureza é selvagem, é lobo do próprio homem. Sim, traduzindo, né? Se você tirasse as leis que existem em uma sociedade, como que seria essa sociedade? Um caos completo. Então as leis, elas nascem com o objetivo de organizar uma sociedade. Como Thomas Hobbes viu uma sociedade sangrenta, cruel, selvagem, ele não poderia imaginar que essas leis seriam leis brandas. Por isso ele é um teórico absolutista, porque ele defende que essas leis sejam absolutistas. Professor, mas talvez você deveria me perguntar, né? Eu pergunto para você então, e o povo aceitaria esse absolutismo por quê? A pergunta é: o povo aceitaria esse absolutismo, né? Primeira coisa, a punição dentro de um estado absolutista, ela é feita em praça pública porque ela é pedagógica. Ou seja,
Eu estou enforcando alguém por ter infringido uma regra. Então eu quero que vocês vejam o que acontece com quem infringe uma regra. Qual que é o próximo que vai quebrar as regras? Entende? Então assim, é o Estado absolutista mostrando todo o seu poder, monopólio do uso da força e da violência de forma extremamente pedagógica. Agora, por que as pessoas aceitariam o poder absolutista? Vocês foram na linha do pensamento do medo das leis, da punição, e faz sentido. Só que existe outro medo do pensamento de Hobbes, que é o medo do estado de natureza. Porque assim, o estado de natureza ele é selvagem, ele é cruel. Então, nós sabemos disso. Então, se não houver regras que organizem a nossa sociedade, nós vamos entrar em conflito. O ponto principal é que o estado de natureza do homem ele é selvagem. Então, o medo existe no estado de natureza. Então, por que eu aceito que alguém lidere o grupo? Porque é importante para mim que haja regras para que eu possa conviver. Então, assim, no estado de natureza de Hobbes, o homem é livre igual ao outro. Ou seja, o outro é livre igual a mim. Então, não há nada que limite as minhas vontades e as vontades dele. Ou seja, essa liberdade que existe na natureza faz com que nós entramos em conflito. Então, eu tenho que abrir mão da minha liberdade, da minha igualdade, sobretudo da minha liberdade, para atribuir ao poder absoluto o direito do uso do monopólio, da força, da violência para controlar o grupo. Porque se ninguém controlar o grupo, não haverá vida social. Então, assim, o estado de natureza é cruel. Então, nós, enquanto sociedade, nós, indivíduos do grupo, entramos em um acordo de que todos nós vamos abrir mão da nossa liberdade para que um líder governe. E esse líder terá poderes ilimitados, porque senão não controlará o ânimo ou a natureza selvagem. E aí, Hobbes chama de contrato social, né? O que seria o contrato social? É a transição do estado de natureza para o estado civil.